Nós estamos isolados em uma ilha que vocês veem pelos vídeos, parece remota, mas a gente está perto de Manaus, é bem ali. Olá, aqui quem fala é William Santa Cruz, diretamente de Careiro da Várzea, no Amazonas. Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que deveria ter sido tema dos primeiros vídeos, mas que por um lapso meu de memória acabei esquecendo de tocar nele, que é como é morar no interior do Amazonas. Bem, vamos lá. Primeiramente, deixe eu contextualizar. O Amazonas, maior estado da federação, ele tem cerca de, acho que está quase chegando aos 5 milhões de habitantes, não tenho certeza. Enfim, a metade ou um pouco mais da metade mora em Manaus, que é a capital. O resto se distribui pelo interior. Careiro da Várzea é um dos municípios do interior do Amazonas e ele faz parte da região metropolitana, mas ela não tem acesso a Manaus por via terrestre, como alguns outros municípios têm. Para chegar em Manaus, nós temos que pegar lancha, partindo aqui da cidade onde eu moro. Eu moro em uma ilha, Careiro da Várzea, ele é composto por uma parte que é uma ilha bem grande e a outra parte está fora da ilha. Uma ilha cercada pelo rio Solimões daquele lado e pelo rio Amazonas daquele outro. E nós estamos isolados em uma ilha que vocês veem pelos vídeos, parece remota, mas a gente está perto de Manaus, é bem ali. Então isso forma um caráter diferenciado no cidadão de Careiro da Várzea, principalmente a gente que mora na cidade ali, porque certa vez o nosso padre falou para os jovens que eles eram jovens do interior, mas que eles não tinham a cabeça de uma pessoa do interior. Por quê? Porque a proximidade, a influência de Manaus, ela pode assumir vários graus dependendo da pessoa. Uma pessoa da zona rural, ela vai ter uma cabeça, claro, mais de interior, mas a gente que mora na cidade, a gente tem uma influência um pouco maior da capital, porque a gente tem mais acesso à capital. E, bem, qual a distância de Manaus? Eu vou falar sempre partindo da nossa cidade, Tem outras localidades do município que são mais distantes. Mas a nossa cidade ela está distante 22 quilômetros de Manaus. Isso equivale a cerca de 40 minutos de lancha até chegar em Manaus. Quanto custa uma passagem para Manaus? As lanchas elas saindo daqui de 1 em 1 hora e a passagem custa R$16 para ir e R$16 para voltar. E aí chegando lá a gente para no porto da Ceasa e segue para o centro. A gente passa pelo distrito industrial. É algo que é acessível, razoavelmente acessível, então a gente está sempre indo para Manaus, a gente está sempre precisando recorrer a Manaus, porque a gente vai para hospital, médico, assim, quando é uma coisa especial, médico especialista, fazer compras aqui, tem um comércio para as necessidades básicas, mas elas não atendem tudo que a gente precisa, então, o que é que tem aqui? Bem, tem quase tudo que uma cidade pequena tem prefeitura, tem delegacia, tem uma escola estadual, tem uma escola municipal. No município tem outras escolas estaduais, mas eu vou falar um pouco mais da realidade que eu conheço, que é dali da cidade, Mas existem algumas escolas estaduais e municipais espalhadas pela zona rural, mas ali na nossa cidadezinha tem fórum, tem cartório, tem comércios que vendem alimentos. Tem de tudo um pouco, mas não tem nada que fuja do básico. Quantos habitantes a gente tem? Na cidade eu não tenho como dar o número para vocês, porque o censo ele é feito de maneira geral para o município. Houve um censo que deu 19 mil pessoas. Não sei se é o mais recente ou o anterior, mas o número que a gente tem assim de oficial 19 mil habitantes. não é pouca gente.
é muita, mas elas estão espalhadas por toda essas zonas rurais aí que eu falei. Uma particularidade muito grande do nosso município, o nome já está no nome dele, que se chama Careiro da Várzea, porque existe um careiro, só careiro, e tem o Careiro da Várzea. O que são várzeas? São terras que são baixas. E todos os anos aqui na região norte acontece a subida dos rios amazônicos. E não é diferente aqui na nossa região, então os rios sobem, porém as nossas terras são baixas. De modo que, em determinados anos, se a enchente for muito grande, elas adentram a parte aqui, essa terra, a cidade, tudo. 95% do município vai para debaixo d'água, fica alagado. O rio se transforma, como é que se diz? O rio toma conta de tudo. Então o rio ele passa aqui, ele corre e aí a cidade fica submersa. Devido a isso, as casas elas são um pouco mais altas, porque elas estão acima do nível das cheias. Então se constroem pontes, eu gravei muito isso, eu registrei bastante a nossa vida sobre pontes, porque é assim que a gente vive em determinados anos que a cheia é muito grande. Então são construídas plataformas de madeira, que é por onde a gente se locomove na cidade. Aqui onde eu estou, que é a estrada, isso não é possível. Não tem como fazer ponte que chegue até aqui. Mas todos os moradores eles têm uma canoa. Durante a seca, durante o período que não está cheio, eles andam de moto, como esta que eu estou. E durante a seca eles andam de canoa. Pequenas canoas ou um pouco maiores. Mas aqui no Amazonas a cultura é realmente as estradas, os rios são as estradas. Ali na frente da cidade, se vocês observarem alguns vídeos que eu já mostrei, tem muitos barcos, porque quase toda família tem um barquinho, uma canoa ou uma lancha um pouco maior para se locomover, que é assim que a gente se desloca, porque não dá para contar só com o horário das lanchas regulares. Às vezes você precisa sair de noite ou em algum outro horário. A gente tem essa sorte, que a gente está muito próximo de Manaus. Os outros municípios, aí eu já não sei como é a dinâmica deles, porque as distâncias podem ser colossais. Eu imagino que deva ser bem difícil você precisar contar com algum serviço, algum produto muito específico, e ele só tem em Manaus, só tem na capital. Agora, em relação ao fato amazonense, no Amazonas como um todo, eu acho que é um estado que ele está muito isolado, até mesmo dos outros estados da região norte, pelo menos aqui no leste do Amazonas, onde não é a área de fronteira, é como se fosse uma realidade só nossa. A gente... Como é que eu posso dizer? Por exemplo, falou em São Paulo. É uma coisa que parece muito distante, um outro mundo. É claro que algumas pessoas nunca saíram daqui, mas muita gente já viajou. Mas as pessoas preferem viajar, a maioria das vezes, para Fortaleza, que é mais barato. Alguém que tem um pouco mais de condições vai para o sul, Gramado, por exemplo, ou Rio de Janeiro. Mas, no geral, quando você fala em outros estados, parece assim algo muito distante, algo que não nos diz muito respeito. Parece assim que a gente vive em um país à parte. E aí tudo é difícil, frete para cá. Teve um tempo que era muito mais caro, hoje em dia a gente já consegue encontrar algumas opções de frete grátis. Os amazonenses de Manaus, eles são, acho que, parecidos com pessoas assim dos grandes centros urbanos. Agora o do interior ele já é mais voltado para essa realidade de floresta, de contato com a natureza, de andar de canoa. E eu procurei nesse vídeo não falar assim no aspecto mais geral, porque eu não quero gravar um outro vídeo falando sobre o que eu acho de morar no Amazonas, se eu ainda pretendo continuar muito tempo no Amazonas ou se eu quero ir embora. Nesse vídeo eu quis falar apenas sobre as especificidades, mas é isso. Careiro da Várzea fica próximo de Manaus, a gente sofre com as cheias e com as secas, dependendo da época do ano e dependendo da força dessas secas e dessas cheias.
E nós temos um modo de vida influenciado por Manaus, mas que também guarda essa conexão com a natureza, com as florestas, o rio. Depende da pessoa. Cada pessoa é uma pessoa e alguns valorizam isso, outros vivem e não gostam, mas é isso assim que eu posso dizer para vocês sobre como é morar no interior do Amazonas. Deve surgir alguma outra dúvida, vocês ponham nos comentários e aí eu vou respondendo à medida que forem chegando as questões, aí eu gravarei outros vídeos. Eu acho que não é um assunto que se encerre apenas com esse aqui. E é isso, agora eu já vou porque está um pouco tarde. Espero que esse áudio tenha funcionado. Se vocês verem esse vídeo é porque deu tudo certo. Porque eu fiz uma gambiarra aqui com o microfone, com um drone e eu acho que deve ter funcionado, espero. Então, obrigado a todos e até o próximo vídeo. E se você gostou de saber um pouco mais sobre a minha vida aqui no estado do Amazonas, por favor, se inscreva no canal e não se esqueça de deixar o seu like. Nos vemos em breve.